nós vamos começar. Nós agradecemos a presença, a vinda, a todos bem-vindos aqui. Vamos começar com esta série de conferência. O irmão Adivânio veio, ele está vindo hoje lá da Faial, né? Chegou do Faial, fez lá uma série de conferências do Faial e na sexta-feira vai começar outra na terceira. Ele vai ficar aqui até na quinta e na sexta-feira vai para a terceira e fazer lá, são quantos dias lá? 3 dias? 3 dias, sexta, sábado, domingo. Muito bem. O irmão Adivânio, ele é representante aqui em Portugal da editora Fiel. Ele vai falar mais sobre isso, mas nós conhecemos os livros da editora e alguns autores, mas ele vai falar mais sobre isso. E eu não vou tomar muito tempo, vamos só orar. Nós temos o nosso início de oração, vamos fazer uma oração para nós começarmos esses estudos. Okay? Nosso Deus e Pai, nós agradecemos por esse dia, nós te louvamos que tu tens cuidado de cada um de nós. Nós te agradecemos pelos irmãos que estão aqui nesta noite. Queremos pedir que tu possas nos orientar. Te agradecemos pela vida do irmão Adivânio, pela viagem e por esse tempo que ele dispôs a estar aqui nos Açores. Queremos pedir que tu possas nos abençoar nesta noite e nós entregamos estes estudos nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então fique à vontade agora também fazer a... Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É estranho falar boa noite com o sol lá fora, né? Mas enfim, boa tarde para aqueles que podem responder dessa forma. Bom, o pastor Flávio já falou um pouco, já deu para perceber que sou brasileiro, né? Se eu não abrisse a boca só pelo nome, os irmãos já iam perceber, né? O nome desse Adivânio. Enfim, existe uma região nordeste do Brasil, irmãos, que é bem criativa, assim. Eles dão nomes, juntam os nomes do pai com o da mãe e aí dá o nome do filho. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo, peço desculpas. Enfim, eu sou representante, como o irmão disse, da editora Fiel, aqui em Portugal. A editora Fiel é um ministério já de muitos anos no Brasil. Eu espero, talvez na quarta-feira, separar uns 10 minutinhos para a gente projetar alguma coisa sobre o que é o Ministério Fiel, né? É mais que uma editora, a gente trabalha em algumas áreas. Mas, prioritariamente, nós somos uma editora, uma casa publicadora. Nós não somos denominacionais, nesse sentido nós somos interdenominacionais, mas nós somos confessionais. Nós temos uma linha de pensamento, uma linha de confissão, nós defendemos uma confissão, e eu espero poder falar um pouco mais disso na quarta-feira. E enfim, estou muito satisfeito, contente, feliz de estar aqui, primeira vez nos Açores, né? E vim aqui a convite da Associação Batista, que soube um pouco dessa formação que eu tenho oferecido lá no continente e pediu para que eu viesse aqui para conversar com os irmãos a respeito de igreja, né? Vai ser mais uma conversa, eu espero que o Senhor nos ajude e edifique a nossa vida através dessas conversas. Eu tenho lá embaixo uma mesa com alguns livros que eu trouxe comigo, e pelos livros já dá para ter uma noção aproximada do que nós fazemos como casa publicadora, como editora. Eu, por exemplo, peguei 3 livros, um mais ou menos em cada área. Por exemplo, na área de criação de filhos, família, tem esse livrinho aqui, escrito por... esse livro foi escrito por Gardner Spring. Isso é um livro de mais de 150 anos. No entanto, tem um autor americano, que é contemporâneo nosso, que vive, pastor Ted Tripp. Ele pegou este manuscrito de Gardner Spring, já muito antigo, e reeditou com alguns insights da nossa vida aqui. Então ficou muito atual, ficou bem interessante. Dicas para pais. Estou vendo só tem um casal aqui que possivelmente vai ter uma possibilidade de ter aí uma dificuldade pela frente, né? Eu, quando costumo dar palestra para... aqui os irmãos já fizeram o trabalho, pelos vistos, né? Mas enfim, para aqueles que ainda não são pais, tem esse pequeno livreto aqui, Dicas para Pais. Dentro da área de vida cristã, esse é um lançamento, acabou de ser lançado nos Estados Unidos, Zach Eswine. Esse nome impressionante é de um pastor lá de Capitol Hill, lá de Washington, e ele escreveu esse livro, A Depressão de Spurgeon. Deixa eu só saber aqui
se alguém sabe aqui quem é ou quem foi Charles Spurgeon. Era um pregador. Era um pregador do Reino Unido, né? Ele viveu no século XIX, um homem com uma capacidade impressionante. Ele para quem estuda a história da igreja, quem estuda teologia, sabe que um dos títulos de Spurgeon era A salvação. Não, ele em si, como é que titulavam o Spurgeon? Quando falavam de Spurgeon, o que diziam dele? Ele era o príncipe dos pregadores. Ele tinha uma capacidade de pregar tão impressionante que era arrebatador, né? Foi um dos poucos, eu não diria um avivamento, mas o trabalho de Spurgeon na região dele, ali na Inglaterra, foi um despertamento em toda a região. Pastores vinham de regiões distantes para ouvi-lo pregar. Era impressionante a forma como Spurgeon pregava. No entanto, e aí tem gente que adora Spurgeon, né? Lá no Brasil tem o Ministério Spurgeon, uau, cheio de frase e tal. Só que ele fumava, tomava uma cervejinha e sofria de depressão. Tremendamente usado por Deus, mas não era santo. Ele era santo como eu e vocês somos chamados a ser, mas ele tinha as lutas, né? Tinha as lutas. Isso aqui não é um trabalho para desmerecer a vida e obra de Spurgeon, pelo contrário, isso aqui é para a gente ver que Deus pode usar grandemente pessoas como eu e você, né? Não somos super crentes, aqueles que Deus vai usar somente se a gente tiver um patamar 3 degraus acima do resto da população normal, tá bem? Mas o ambiente também era ajudado, não havia avivamento, não era só o pregador em si, mas havia também um ambiente na Inglaterra propício. Naquela época, né? Enfim, Deus tem os seus propósitos e usou o homem, né? Mas é um bom livro para a gente entender essa questão da normalidade do chamado. Eu e vocês somos chamados a ser santos, ainda que no tempo sofremos com algumas coisas. Este é um livro na área de criacionismo, Gênesis 1 e 2. Adalto Lourenço é um pesquisador brasileiro já bem experiente, já deve ter mais de 20 anos, de certeza, de pesquisas na área científica, e tem escrito algumas coisas, algumas obras bem interessantes. Aqui ele faz uma defesa de Gênesis 1 e 2 a partir da ciência. É muito, muito interessante esse escrito aqui. Irmãos, existem pastores que não creem na exatidão de Gênesis 1 e 2. É complicadíssimo, né? E ele então faz esse tratado aqui. Irmãos, esse é só um exemplo, existem várias outras áreas ali embaixo. Algumas eu não trouxe, são comentários bíblicos, livros mais pesados um pouquinho, mas eu tenho certeza que algum desses livros vai ser útil para a sua vida. Quando terminar, então, nós podemos descer lá. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês entenderam o que eu falei agora? Muito bom. Dá para entender o que eu estou falando aqui, né? Olha, pastor é que não percebe a gente. eu brinquei com a irmã, eles me avisaram. Pessoal, você vai para os Açores? Vai. Quando você estiver em São Miguel, vai ser difícil você perceber. Mas não se preocupe, eles vão perceber você. Tá bem? Então vamos em frente, tá bem? Bom, centralidade das Escrituras para a vida e saúde das igrejas, ou vida e saúde da igreja. Irmão, eu quero abrir esse tempo aqui com algumas informações. A primeira, eu não conheço a realidade dessa igreja. Isso, por um lado, é bom, porque eu estou isento de qualquer exemplo que eu vou colocar aqui, de os irmãos pensarem, mas eu acho que ele está falando de nós, né? Da nossa vida aqui, da nossa comunhão, ok? Por outro lado, não é bom, porque pode ser que eu esteja a falar coisas que, enfim, eu espero que Deus nos ajude e todos nós nos entendamos aqui. Parte dos livros que nós temos publicado nesses últimos tempos, irmãos, tem voltado para a área da centralidade das Escrituras na igreja. Como eu disse, nós somos uma editora confessional. O que significa isso? Alguns vão dizer que nós temos um pensamento reformado. E aí, o que significa isso, né? Então, quando se fala de pensamento reformado ou teologia reformada, nós estamos nos referindo àquele material que foi produzido na reforma protestante do século XVI. Os irmãos sabem que aconteceu uma reforma protestante no século XVI, pois não? Já ouviram falar de Martinho Lutero, por exemplo? Estamos todos juntos aqui? Pronto, Martinho Lutero foi só o estopim da bomba. Mas antes de Martinho Lutero e depois de Lutero, teve muita gente que fez um esforço incrível para fazer com que a igreja
voltasse para as Escrituras. Porque a igreja naquela época estava absolutamente distante daquilo que era um padrão mínimo considerável bíblico de vida cristã em uma igreja. Então, enfim, dali se produziu o material que nós editamos hoje, 500 anos depois. Obviamente, parte dos nossos autores morreu já há muitos anos, mas tem gente viva ainda que está produzindo. Por quê? Porque tem sido influenciado por esse corpo de doutrinas que levou a igreja, ou pelo menos tentou levar a igreja de volta ao Evangelho naquela época. E é isso que nós estamos tentando fazer hoje. Por quê, irmãos? Apesar de na nossa doutrina, na nossa confissão de fé batista, tem lá um artigo que diz que a Bíblia é a nossa regra de fé, a única regra de fé e prática. A gente pode ver que em muitos lugares, ainda que se diga isso alegremente, a Bíblia não é a única regra de fé e prática, tá bem? Então, nesse sentido, eu queria levar o pensamento dos irmãos nesses dias, hoje, amanhã, quarta e quinta, nessa direção. Vamos pensar sobre o que significa a centralidade das Escrituras numa igreja ou para a saúde de uma igreja, ok? Acho que o próximo slide é uma pergunta. O que é um cristão? Fácil, né? O que é um cristão? Alguém consegue me ajudar aqui nas definições? A dica já está lá, né? O que é um cristão, irmãos? Um cristão é uma pessoa que, antes de tudo, acima de tudo, ela foi perdoada dos seus pecados, ok? Não existe um cristão que não sinta esse alívio de ter sido perdoado pelos seus pecados. Se alguém se diz cristão e ainda vive com o peso do pecado nas costas, ele precisa reavaliar a sua situação, tá bem? Antes de tudo, é uma pessoa que recebeu o perdão dos pecados. Isso aconteceu por causa da obra do Espírito Santo em sua vida de arrependimento e confissão de pecados. As Escrituras vão dizer que sem arrependimento e confissão de pecados não há salvação. Então a pessoa se arrepende de seus pecados e coloca a sua fé na vida perfeita, na morte substitutiva e na ressurreição de Cristo, o Filho de Deus, nosso Redentor, nosso Salvador. Pronto, perdoado dos seus pecados, depois de ter demonstrado arrependimento e confissão, ele é reconciliado com Deus. Não é isso? Não existe um cristão que não sinta essa sensação amável, afável, de estar reconciliado com o seu Criador. E então, nessa sequência de pensamento aí, se ele foi reconciliado com Deus, ele automaticamente foi reconciliado com o povo de Deus. Porque se tem uma coisa que Deus anela para os seus filhos, é que eles vivam em união. Por enquanto não vou dar os textos bíblicos, daqui a pouco a gente vai começar a revirar a Bíblia aqui, tá bem? Tá claro o que é um cristão? Simples, né? Você se lembra da primeira história contada depois da queda? Qual é a primeira história contada logo após a queda? Pode falar, se tiver certo a gente vai se achando aqui. Qual foi a primeira história contada logo após a queda? Abel e Caim. Abel e Caim? Exatamente. Logo após a queda, irmãos, a primeira história que a gente tem é a história de um assassinato. É interessante pensar, né? É a história do primeiro ser humano sendo assassinado por outro. Caim mata Abel. Por que isso aconteceu, irmãos? É simples. Remover Deus do trono significa eu me colocar lá. E se eu estou no trono, qualquer pessoa que queira ocupar aquele lugar, eu vou dar um jeito de tirar de lá. Com a queda de Adão, irmão, todo homem vive para si mesmo. Então guarda essa pergunta aí, o que é um cristão? Porque a definição de cristão ela vai muito além daqueles 4 pontinhos ali. Ok? Vamos abrir Mateus 22, versículos 34 e 40. Bom, nós vamos abrir muito a Bíblia, tá bem? Deixa eu dar uma dica aqui. Quando eu peço para abrir, eu sempre peço para que alguém leia. Vamos participar. Se alguém começar a ler e você não achou ainda, aí você para, tá bem? E aí presta atenção na leitura. Porque senão a pessoa começa a ler e você ainda está a revirar as páginas
E pode ser que você não se concentre tão bem. Mateus 22? Mateus capítulo 22, 34. versículos 34 a 40.